A rocha é metamórfica, de origem sedimentar, e a idade foi obtida a partir de um fragmento de zircão. A descoberta foi feita em 2014 em Jack Hills, na Austrália, por pesquisadores da Universidade de Wisconsin. O cristal de zircão foi datado em aproximadamente 4,4 bilhões de anos. Com os conceitos apresentados, é natural ficarmos curiosos e refletirmos sobre algumas perguntas que envolvem o tempo e os processos geológicos. Do ponto de vista científico, qual é a idade da Terra? E qual seria a idade e a duração dos processos de formação de cadeia de montanhas, como a Cordilheira dos Andes na América do Sul? E qual a idade da ruptura do paleocontinente Pangeia e formação do Oceano Atlântico? As rochas primordiais da Terra já foram recicladas pelos processos físicos da tectônica de placas e, portanto, não existem registros datáveis da formação do nosso planeta. Apesar disso, rochas muito antigas, de 3,7 a 4 bilhões de anos, são encontradas em diversas regiões do mundo. Temos o Gneiss Acasta, no noroeste do Canadá, com 4,03 bilhões de anos, e as rochas da unidade Isua, na Groenlândia, de 3,7 a 3,8 bilhões de anos. Já os cristais de zircão de Jack Hills, como já dito, no oeste da Austrália, apresentam idades ainda mais antigas, de aproximadamente 4,4 bilhões de anos. Esses cristais de zircão foram encontrados em uma rocha metamórfica de origem sedimentar, ou seja, o cristal foi erudido de uma rocha mais antiga, neste caso de composição granítica, e foi depositado como sedimento posteriormente, estando relacionado a uma rocha sedimentar antiga, posteriormente metamorfizada. A idade desse zircão indica que há 4,4 bilhões de anos já existia formação de crosta, mesmo que localizada, que serve como base para uma estimativa de idade mínima da Terra. A estimativa mais aceita da idade da Terra é de 4,54 bilhões de anos. É feita com base nos dados isotópicos de chumbo e seu decaimento radioativo obtido a partir de diversas amostras de meteoritos e rochas lunares coletadas nas missões Apollo e Luna, os quais teriam se formado em um mesmo momento que a Terra, durante a evolução do Sistema Solar. De maneira complementar, essa estimativa é condizente com as idades mais antigas encontradas na Terra e com as estimativas de evolução mais aceitas da Via Láctea, entre 10 e 13 bilhões de anos, e do Universo, entre 10 e 15 bilhões de anos. Alguns exemplos de eventos mais novos que podemos estudar com a datação direta das rochas são o surgimento de cadeias de montanhas e a quebra de continentes. São eventos que possuem duração em uma escala bem menor que a da formação da Terra e que existem por aqui, com certeza, há mais de 3 bilhões de anos. O evento de separação do paleocontinente Pangeia e a abertura do Oceano Atlântico Sul teve início há cerca de 133 milhões de anos, no período Cretáceo. A formação de grandes cadeias de montanhas tem duração variável, mas a Cordilheira dos Andes, por exemplo, apresenta uma evolução relativamente longa, de aproximadamente 200 milhões de anos. Os principais eventos de formação de montanhas e encurtamento crustal entre 170 e 120 milhões de anos atrás. O estudo da geocronologia foi e continua sendo essencial para descobrirmos respostas de como, não só o nosso planeta, mas também como o universo em si foi criado. É com base em estudos geocronológicos que podemos estimar a idade e criar modelos razoáveis para a evolução do universo. Mas quais são as fronteiras de conhecimento nessa área? Quais são os passos que os cientistas estão dando atualmente na geocronologia? O aumento da resolução dos métodos analíticos de datação nas últimas décadas permitiu que cientistas dessem um passo adiante e começassem a pensar nos dados geocronológicos sobre uma perspectiva mais ampla. Por exemplo, a história de uma rocha basáltica metamorfizada. O que representa sua idade? O ponto em que a associação mineral e a textura da rocha passa a ser metamórfica? O pico de pressão ou o pico de temperatura? Em um contexto magmático, qual estágio da evolução magmática os dados registram? Fusão inicial, cristalização, mistura de magmas ou tempo de residência na câmara magmática? Percebemos que essas são questões que envolvem diferentes processos na história de uma mesma rocha. Nesse sentido, a petrocronologia é o segmento da geociência que liga tempo, idades, durações e taxas, processos formadores de rocha e condições físicas às quais foram submetidas. Na prática, a petrocronologia envolve, resumidamente, 5 principais passos.
O primeiro é a identificação de diferentes processos magmáticos, metamórficos ou estruturais que podem ter afetado uma mesma amostra. O segundo é a descrição detalhada da mineralogia e das texturas associadas a cada um destes processos. Em seguida, existe a identificação das relações entre os minerais e texturas descritas e possíveis gerações distintas de minerais que são datáveis, por exemplo, zircão, monazita ou granada. Após isso, o quarto passo é o uso de técnicas de modelagem para estimativas de condições de pressão e temperatura. Finalmente, ocorre ainda a análise das razões isotópicas e da concentração de elementos particionáveis. Com base nesse conjunto de dados integrados, os cientistas conseguem então estabelecer a história da rocha em termos de processo. Uma forma comum de visualizar esses dados é em um espaço de pressão e temperatura e nele apontar as trajetórias percorridas e as idades de formação e cristalização de minerais. No conteúdo complementar da página WordPress de vocês, tem uma figura que mostra um exemplo de como os dados geocronológicos podem ser utilizados no estabelecimento de uma trajetória de pressão, temperatura e tempo para algumas rochas lá dos Alpes italianos. Muito interessante e eu recomendo a leitura. Caros ouvintes, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Lembrando que na nossa página WordPress, magmacast.wordpress.com, tem o conteúdo complementar deste e todos os outros 9 episódios da nossa temporada do MagmaCast. Antes de nos despedirmos, vamos deixar algumas indicações relacionadas a este episódio. Para os curiosos que queiram se aprofundar um pouco mais no universo da geocronologia, vou indicar um trabalho que usamos na elaboração do nosso episódio. É o artigo A Determinação da Idade das Rochas, do professor Celso Dalré Carneiro e colaboradores, de 2005, publicado na revista Terrae Didática. Todas as referências que citamos aqui estão linkadas na nossa página WordPress. Eu quero indicar mais uma vez o campeão de recomendações dessa temporada, é o Web Geology. Hoje indico especificamente os capítulos Geologia e Tempo, Determinação de Idades Relativas, e o de Determinação de Idade Absoluta. Lá também tem capítulos sobre os métodos de datação, o método potássio-argônio, argônio-argônio, rubídio-estrôncio, samário-neodímio e urânio-chumbo também. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, vale a pena conferir. Lucas, manda aquela indicação quente para os nossos ouvintes, aquela que só você sabe. Então, Dan, não sei se sou só eu que sei, mas eu gostaria de indicar para o pessoal que se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre geocronologia e datação de rochas, o episódio 9 do podcast ViaCast sobre a Idade da Terra, com participação da minha amiga Adriana Virmon, lá da USP. Esse episódio está publicado no site do jornal USP e o link também está nas notas da página WordPress. Não se esqueçam de seguir também nosso perfil no Instagram, é @magma_cast. Eu gostaria de agradecer à professora Carolina Moreto, ao Daniel Martins de Souza pelo apoio ao longo desse projeto e pela presença do Lucas Schiavetti. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Muito obrigado, Gustavo, Daniel e professora Carol pelo convite para participar do episódio. Gostei bastante da experiência e considero iniciativas como essa extremamente importantes no sentido de expor o conhecimento gerado dentro da universidade para a comunidade, um trabalho tão importante quanto a pesquisa que é feita. Que mais episódios do MagmaCast venham, espero que o projeto cresça bastante e que mais pessoas se interessem pela geologia. Um abraço a todos. Caros ouvintes, como disse no início, esse é o último episódio da temporada. Foi um longo trabalho e muita gente nos ajudou até aqui, então eu vou ter que me alongar nos agradecimentos. Toda a equipe do Magma agradece aos convidados entrevistados da temporada, hoje aqui representados pelo meu amigo cientista uspiano, paulistano ZL, Lucas Schiavetti. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Lucão, pela presença. Agradecemos o apoio do Instituto de Geociências, em especial a Eliane, jornalista do IG. Obrigado pelo apoio da Unicamp, em especial agradecemos toda a Secretaria Executiva de Comunicação e a Rádio e TV Unicamp. Professor Peter Schulz, desculpa se eu estiver pronunciando o seu sobrenome incorretamente, Patrícia Lauretti, Raquel do Carmo, Cleiton Levi, Juliano, Otávio, muito obrigado pelo apoio, pela reprodução dos episódios do MagmaCast na Rádio Unicamp e pela divulgação também no portal.
Professora Carolina Moreto, muito obrigado por toda a sua dedicação para ajudar a viabilizar esse projeto. Muito obrigado mesmo, toda a turma de Petroígnia do primeiro semestre de 2020. Nós conseguimos, gente. Entregamos os 10 episódios que a gente tinha planejado no começo. E por fim, vocês, todos os nossos ouvintes, toda a equipe do MagmaCast agradece as pessoas que nos acompanharam nessa primeira jornada pelo mundo das geociências. Foi muito bom contar com vocês. E sim, nós já estamos trabalhando para a sequência do projeto. Nos aguardem. Até 2021, gente. Got everything going in.